Mas eu quero trazer já um outro tema que é importante também, que está gerando muita discussão. Depois da reunião de líderes, senadores vão buscar alternativas para a compensação da desoneração da folha de pagamento. Marília Ribeiro já está aqui conosco e vai trazer os detalhes para a gente a partir de agora, porque o setor produtivo, né, Marília, não recebeu com bons olhos essa proposta que foi entregue pelo governo federal, mais precisamente pelo ministro da Fazenda. O que você conta? Bem-vinda. Oi, Evandro, boa tarde a você e a todos que nos acompanham. Exatamente, os senadores, logo após essa reunião de líderes que aconteceu nesta quinta-feira, eles se comprometeram a buscar alternativas para compensar a desoneração da folha dos 17 setores da economia e dos municípios com até 156 mil habitantes. Isso porque, na terça-feira, o Ministério da Fazenda apresentou uma medida provisória que colocou limite no uso de crédito do PIS e da COFINS e também acabou vedando o ressarcimento em dinheiro por meio do uso de crédito presumido para compensar a medida. O autor do texto aqui, do novo texto aqui no Senado Federal, o senador Efraim Filho, falou que recebeu do setor uma certa inquietação e por isso que nessas próximas semanas os líderes vão se debruçar em torno desse tema. Vamos ouvir o senador Efraim Filho. Olha, primeiro a gente recebeu uma grande inquietação e inconformismo por parte do setor produtivo, né, e o Colégio de Líderes se comprometeu a se debruçar sobre os impactos reais dessa medida provisória. O presidente Rodrigo Pacheco determinou a consultoria do Senado que fizesse o estudo elaborado para que a gente tivesse a exata noção desse impacto e, a partir desse impacto, tomar as medidas necessárias. Evandro, segundo os cálculos do Ministério da Fazenda, a continuidade da política de desoneração da folha vai custar mais de 26 bilhões de reais apenas em 2026, sendo 15,8 bi para as empresas e 10,5 bilhões para os municípios. E ainda, segundo os senadores, para essa próxima semana, nós teremos um debate sobre a inteligência artificial aqui no Brasil. Após esse debate, o texto fica pronto para ser votado até o final de junho. Essa é a expectativa. A informação também foi dada pelo senador Efraim Filho e nós também separamos esse trecho. Vamos ouvir. Haverá também uma sessão geral de debate sobre o projeto da inteligência artificial, como sendo uma sessão preparativa de debates para a votação que deve acontecer ainda esse mês. O projeto de inteligência artificial no Brasil, ele é de autoria do presidente do Senado Federal, Rodrigo Pacheco, e ele já passou pela Comissão Temporária sobre Inteligência Artificial no Brasil. Para a próxima semana, nós também teremos aquela chamada pauta verde, que trata da transição energética, como, por exemplo, a que trata sobre o mercado de carbono. Evandro, com você. Muito obrigado pelas informações, viu, Marília Ribeiro? Bom trabalho para você. Então, o governo está apresentando uma proposta para compensar a desoneração da folha de pagamento, mas que atinge de alguma forma o setor produtivo, porque restringe o uso do PIS/COFINS de alguma maneira para benefícios que essas empresas tinham acesso. Gustavo Segré, a gente vai começar agora, mas continuar também depois do intervalo. Já era esperada uma reação como essa das empresas que seriam prejudicadas por esse corte do benefício, digamos assim, que é proposto pelo governo federal? Lógico. Hoje os compradores de grãos se retiraram do mercado, não participaram dele. Para explicar à nossa audiência muito rapidamente o que o governo está propondo. Se eu pagaria mais de PIS e COFINS, por exemplo, na importação de produtos, a alíquota é maior. Eu fico com créditos de PIS e COFINS. O que a legislação permitia? Que eu compense esses créditos com outros impostos federais. Se chamava PERDICOMP. A metodologia. Ou seja, você podia fazer um cruzamento de impostos utilizando um benefício aqui para outro ali. Um crédito, não é um benefício, um crédito. Então eu paguei a mais do que eu deveria pagar, fiquei no meu balanço com um crédito, e esse crédito dizendo, crédito de PIS e COFINS, eu aplico a IPI, aplico o imposto de renda, porque são impostos federais. Mas eu falo assim, benefício porque acaba te beneficiando depois com outros impostos. Financeiramente era uma questão de dizer, em lugar de deixar parar esse dinheiro, aproveito esse dinheiro e eu devo para o governo me deve, compenso, por isso chama PERDICOMP.
O que o governo está dizendo é, esse aí não vai compensar mais. Se você ficou com crédito, o problema é seu. Agora vai ter que continuar pagando mais. Aumenta a carga tributária. É muito fácil para o governo aumentar e continuar aumentando a carga tributária. E vai ter, se continuar os compradores a retirar, vai ter problemas. O melhor que o governo deveria fazer, e não faz, e não quer fazer, é gastar menos, só isso. Conta a vocês que os senadores reclamaram da medida apresentada pelo Ministério da Fazenda para compensar a desoneração da folha para empresas e municípios de até 156 mil habitantes e pediram mais estudos sobre o impacto no setor produtivo. Na última terça-feira, o governo editou uma medida provisória que restringe o uso de créditos tributários do PIS/COFINS e batizou a iniciativa de MP do Equilíbrio Fiscal. A expectativa de arrecadação em 2024 é de 29,2 bilhões de reais. O problema é que, ao não oferecer esses créditos, isso poderia impactar algumas cadeias, inclusive depois fazendo com que alguns produtos voltassem também mais caros para o consumidor final, hein, Alan Gani? Sem sombra de dúvidas. Veja, é uma mão no cravo, outra na ferradura. Você desonera de um lado e compensa do outro lado, na prática, com o aumento da carga tributária e que, de fato, traz um aumento do custo de produção que é repassado no preço. Então, a lógica desse governo, e a gente não tem nenhum espanto em relação a isso, não é de corte de gasto. Até agora sempre foi de medidas de arrecadação, de mais imposto, o que acaba prejudicando, evidentemente, a população. E aí, a partir dessa decisão do governo federal, algumas listas já foram divulgadas com produtos que poderiam ser impactados, produtos e setores. Eu estou com uma aqui em mãos e até quero compartilhar com você para que você possa entender de que maneira que isso atingiria a vida de todos. Porque a gente está falando, por exemplo, da indústria farmacêutica, que poderia não ter mais esses créditos disponíveis a partir disso, da indústria química. Se a gente olhar para a agroindústria, a gente está falando do complexo de soja, de produtos como batata, feijão, milho doce, indústria de laticínios, sucos de fruta, mesmo aqueles que tenham adição de açúcar, proteínas animais, indústria cafeeira, além de açúcar, cacau, mel, ovos de aves, peixes. A gente está falando também da possibilidade de impacto nos biocombustíveis. De que maneira que o governo federal vai tentar explicar isso para os parlamentares e principalmente para a população, hein, Fábio Piperno? Olha, Evandro, como ele vai explicar, eu não sei, mas de todos esses setores que você citou aí, de cabeça eu sei, eu saberia te dizer, por exemplo, um monte deles que acabam sendo beneficiados também por uma série de incentivos fiscais. Ora, essa, quer dizer, então, eu acho que o governo erra quando ele vem com essa matéria agora para vigência ainda em 2024. Todo mundo já fez o seu planejamento, todo mundo já estimou suas despesas, o que vai pagar, o que... Agora, então, poderia pensar nisso, por exemplo, para 2025. Agora, que todos esses setores que você acabou de citar, eles já recebem benefícios, isso todo mundo sabe. Agora, Zé Maria, o fato desses setores já terem benefícios significa que eles poderiam, então, ou não deveriam reclamar desse projeto que é apresentado nesse momento pelo governo federal? Olha, na verdade a gente tem que partir do pressuposto que empresário não paga imposto, né? Quem paga é o consumidor, o empresário transfere o imposto. E essa insegurança jurídica que está preocupando, porque há tempos atrás, até um mês atrás, o empresário não sabia como recolher impostos para o mês que vem. Veja que complexidade que é pagar impostos no Brasil. E outra coisa, eu vi estudos lá que me mostraram indicando que a desoneração acabou aumentando a arrecadação porque aumentou a empregabilidade e aumentou também o fluxo de recursos. Não dá para entender o porquê essa insistência do governo na oneração desses setores. Ô, Gustavo Segré, o Piperno apresenta esse argumento de que esses setores já contam com isenções, já contam com benefícios fiscais, ou seja, eles não precisariam necessariamente, então, reclamar da possibilidade de uma proposta que possa tirar esses créditos a partir desses impostos que, inclusive, eram cruzados e usados em benefícios para outros impostos. Agora, isso... de que maneira que isso cai para você? Porque você também, né, compreende esse setor porque faz parte dele, do setor empresarial. Uma coisa dá para compensar a outra? Não dá para compensar. E tanto é assim, que se fosse assim, teríamos que ter uma alíquota muito mais baixa da presunção do IVA, precisamente para não ter ninguém com benefício. O problema é que o lobby vai pegando, outro lobby vai pegando, outro lobby vai pegando e termina sendo que um monte de gente paga pelos outros que estão cobrando.
Mas eu estou de acordo com o Piperno. Não dá para colocar uma coisa em compensação da outra quando já está todo o budget feito. Não tem como. Eu já fiz toda a programação das empresas que a gente administra indicando, essa é a realidade. Vai explicar para um estrangeiro que no meio do ano mudou. E agora ele não pode passar esse valor, porque ele já passou o valor para quem ia comprar. O nome como era que você falou? Nome do equilíbrio fiscal? Não é o nome do equilíbrio fiscal, não é MP do equilíbrio fiscal, é MP para continuar gastando. O governo deveria, se quiser fazer as coisas certas, dizer, ok, tenho que manter a desoneração. Lembrando que a desoneração foi um negociado, depois de bater na porta do STF. Aí, ok, perdeu, negociou, resolve, diminui o gasto e passa para o ano que vem e respeite a noventena, que não estaria respeitando aqui. Noventena é quando tem uma modificação na questão tributária, tem que aguardar 90 dias, inclusive tem que aguardar o ano diferente. O governo está legislando qualquer coisa, através do MP. Manda aí, decretaço, canetada, depois a gente vê. Ô Gani, isso acaba engordando aquela lista da insegurança jurídica que você tanto critica aqui, que acontece hoje no Brasil? Sem sombra de dúvidas. Enquanto o Segré falava, eu trazia alguns exemplos dessa insegurança jurídica. Veja, cobrança retroativa de impostos que já passaram pelo trânsito julgado no STF. Depois teve toda aquela lambança da desoneração da folha dos 17 setores, que o empresariado, e o Segré sentiu isso na pele, até o último dia ele não sabia se ele tinha que preencher a guia ou não. E agora mais essa, né, do fim da possibilidade de utilização do crédito de PIS/COFINS para abatimento de outros impostos. Então, o manicômio tributário causa uma insegurança jurídica. É claro que o investidor e o empresário vai tomar menos risco, vai investir menos e isso acaba tendo efeitos lá na ponta para a população.